pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estudar o sistema mais intrigante e mais complexo de todo o reino animal, o sistema nervoso. O nosso sistema nervoso ele é dividido entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é dividido em encéfalo e medula espinal. Aqui a gente vai ter a divisão certinha, olha só, gente, aqui da parte rosa a gente tem o encéfalo e a medula espinal formando o sistema nervoso central. Já aqui de azul a gente tem os gânglios, aqui próximo da medula espinal, e os nervos que se distribuem para o corpo todo formando o sistema nervoso periférico. O controle de todo o nosso corpo, nosso metabolismo, nossas respostas, nossas memórias, tudo é controlado pelo sistema nervoso central. Então ele é extremamente importante, extremamente delicado. Para isso ele precisa de uma proteção muito resistente. Para essa proteção a gente tem o crânio e as vértebras. Então o crânio, faz parte do nosso esqueleto, é a primeira camada de proteção. As vértebras elas vão envolver a medula espinal. Dentro do crânio a gente tem as meninges, que são divididas em 3. Então nessa figura aqui a gente tem a pele com os cabelinhos saindo aqui da cabeça. Essa parte aqui é a parte do crânio, que é a primeira proteção. Depois a gente tem as meninges. A meninge é dividida em dura mater, aracnoide. A aracnoide se lembra de aranha, né? Tem essas teinhas aqui. Além disso, ela vai ter tipo um líquor, que é um líquido envolvendo essa camada. E a gente tem essa última aqui, que é a pia mater, que ela é vascularizada. Pessoal, quem tem meningite é quando uma bactéria ataca aqui as meninges. E ela vai causar uma inflamação nessa camada. O encéfalo ele é dividido em 3 partes: o cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo. O cérebro ele é dividido em telencéfalo e o diencéfalo. O telencéfalo é toda essa parte vermelha aqui em cima. O diencéfalo já é essa parte verdinha que guarda o nosso hipotálamo, a hipófise e aquelas glândulas endócrinas, né? O tronco encefálico ele é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo, que é toda essa parte aqui, ó, mesencéfalo, a ponte de amarelinha e o bulbo de azul. E também tem o cerebelo, que é toda essa parte cor de vinho. Dentro do encéfalo a gente vai ter o cérebro. O cérebro ele é responsável por diversas coisas. Uma delas é a interpretação. Por exemplo, se alguém te toca, é ele que vai te dizer que tem alguém te tocando. Se você sente um cheiro específico, é o cérebro que vai detectar, as células do nariz vão detectar o cheiro, mas é o cérebro que vai interpretar. Esse cheiro você já sentiu antes? Ele te traz alguma lembrança, alguma emoção? Tudo isso é envolvido pelo cérebro. Além disso, a gente tem a questão das respostas motoras. Se você levanta o braço, como que você anda, a hora que você pisca. Uma informação muito interessante é que o lado esquerdo do seu cérebro controla o lado direito do seu corpo, enquanto que o lado direito controla o lado esquerdo do seu corpo. Pessoas que têm uma atividade maior do lado esquerdo do cérebro tendem a ser pessoas que têm mais facilidade para exatas, matemática, física, química, uma coisa mais racional. São pessoas que tendem a ser mais quietas, enquanto que o lado direito do cérebro ela é mais emocional. Então são pessoas que se dão melhor na parte de humanas, são pessoas mais emotivas, que gostam muito da área das artes. Logo abaixo aqui do cérebro a gente vai ter o cerebelo. O cerebelo ele é responsável pelo equilíbrio e pela coordenação motora. Animais que têm muita facilidade em subir em árvores, que têm muito equilíbrio, tipo o macaco, ele tem essa parte do encéfalo, o cerebelo, muito bem desenvolvido. Além disso, o álcool ele tende a diminuir a atividade do cerebelo. É por isso que pessoas que bebem muito acabam perdendo o equilíbrio muito fácil, elas ficam zonzas por conta dessa alteração.
O tronco encefálico, também conhecido como sistema límbico ou cérebro primitivo, vai fazer a conexão entre o encéfalo e a medula espinal. Essa parte ela vai fazer o controle da parte mais involuntária do nosso corpo. Por exemplo, é ela que vai controlar a pressão sanguínea, ou os batimentos cardíacos, ou a sua respiração. Você não precisa ficar pensando para isso estar acontecendo. Ainda no sistema nervoso central, vamos falar da medula espinal, também conhecida como medula espinhal, mas hoje em dia a gente usa mais o termo espinal. Ela é responsável por conduzir o impulso nervoso. Além disso, ela também é responsável pelo ato reflexo. O ato reflexo, também conhecido como arco reflexo, que é uma resposta da medula, tem que ser uma resposta rápida. Geralmente são respostas de defesas. É um estímulo que não vai ter tempo de chegar até o encéfalo para ele mandar uma resposta. Por exemplo, quando você queima o dedo ou quando o médico bate no joelho e o joelho levanta. Tem que ser uma resposta tão rápida que ele vai chegar até a medula espinal e ela mesma vai mandar um estímulo para você retirar. Olha só, nessa figura aqui a gente tem um exemplo de ato reflexo. Quando você queima o dedo, os receptores sensoriais aqui dos seus nervos, dos seus neurônios, eles vão mandar o estímulo aqui para a sua medula espinal e ela logo já vai responder, fazendo você tirar a mão involuntariamente. Ela não vai chegar a mandar isso lá para o seu encéfalo. Só depois que você já respondeu ao estímulo que você vai pensar sobre o que aconteceu. Saindo agora do sistema nervoso central, a gente vai falar do sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico ele é dividido em gânglios e nervos. Aqui só relembrando para vocês, pessoal, eu tenho um neurônio, que é uma célula nervosa. O neurônio ele é dividido em dendritos, o corpo celular, o axônio, e aqui no axônio eu tenho a bainha de mielina, que é tipo essas salsichinhas aqui no meio. Então, os gânglios, ele vai ser uma reunião de corpos celulares, ou seja, vai ser um aglomerado desse pedaço aqui do neurônio. Já aqui, os nervos, ele vai ser esses fechos que formam os nervos, é um aglomerado de axônio, ou seja, esse pedaço aqui do neurônio. Aqui eu vou ter a medula espinal, que vai sair os gânglios e os nervos. Quando a gente corta o nervo no meio, a gente percebe que ele é formado de feixes e dentro desses feixes a gente vai ter a fibra de mielina. Ó, cada bolinha dessa daqui é um axônio que está passando. Olha aqui o axônio. Dentre as funções do sistema nervoso periférico, a gente vai ter a divisão sensorial e motora. A sensorial é aquela que recebe na periferia, então você vai receber um estímulo aqui nas periferias e enviar para o cérebro. Enquanto que a motora é do sistema nervoso central que vai mandar para as periferias. Quando eu estou falando da divisão motora, ela pode se dividir em somática ou autônoma. A somática é aquela voluntária, então é você que está decidindo, você que resolve se você vai mandar a informação para o seu braço levantar, para ele abaixar, para você andar. Enquanto que o autônomo são situações involuntárias e ela pode se dividir também em simpático e parasimpático. A resposta simpática ou parasimpática são sempre antagônicos, ou seja, nunca os dois vão estar acontecendo ao mesmo tempo. Então, se eu estou tendo uma resposta simpática, a parasimpática não está ocorrendo. Enquanto que quando eu tenho uma resposta parasimpática, a simpática não está ocorrendo. É sempre o contrário. Bom, tanto o simpático quanto o parasimpático, eles são sistemas autônomos, ou seja, você não controla, é involuntário. Mas como que eu sei quando vai acontecer um ou outro? É simples. O simpático acontece em situações de luta ou fuga, ou seja, de defesa. Você acabou de ver um leão. É aí que o seu corpo vai ativar a noradrenalina, que é o neurotransmissor liberado pelo sistema simpático,
que vai fazer o seu coração bater mais rápido, a sua pressão sanguínea aumentar, vai vir energia para os seus membros, para você correr, o seu sistema digestório vai parar de funcionar, o seu olho, a sua pupila, ela vai dilatar. Enquanto que o parasimpático é o contrário. O parasimpático já é uma questão de relaxamento. Então o seu coração vai bater mais devagar, o seu sistema digestório vai funcionar normalmente, você vai sentir sono, a sua pupila ela vai contrair. E muito importante, o neurotransmissor é liberado na situação do sistema parasimpático é a acetilcolina. Então lembre-se, sistema nervoso periférico autônomo simpático vai liberar noradrenalina. Sistema nervoso periférico autônomo parasimpático vai liberar acetilcolina. E agora vamos falar do sistema sensorial, que está diretamente ligado ao nosso sistema nervoso, ou seja, os 5 sentidos. Então, os nossos órgãos do sentido vão receber o estímulo externo, vai mandar para o sistema nervoso central e é ele que vai interpretar o que a gente está vendo, o que a gente está sentindo, o gosto que a gente está sentindo, o toque que a gente está sentindo, tudo isso é o cérebro que interpreta. O tato ele vai estar presente em todo o nosso corpo, ele está na pele. Então tudo que é pele a gente vai conseguir sentir o tato. Mas em especial nos dedos da mão, que são bem sensíveis, e na nossa língua. Essas estruturas são formadas de terminações que são capazes de sentir a temperatura, então se está frio, se está calor. Também são capazes de sentir a pressão do toque, então se é um toque mais suave, se é mais forte, se você sentiu dor ou não sentiu. Então esses receptores vão captar esse estímulo, enviar aqui para a nossa medula espinal, que vai mandar aqui para o nosso cérebro. O nosso cérebro vai interpretar essa sensação e enviar uma resposta. O paladar é um conjunto de receptores localizados na língua. São chamadas também de papilas gustativas ou papilas linguais. Então, cada conjunto desses receptores na nossa língua é capaz de captar um gosto diferente, seja doce, azedo, amargo, salgado. O olfato é um conjunto de quimiorreceptores localizados no epitélio interior das cavidades nasais. Então, quando as partículas, as moléculas que estão soltas no ar entram em contato com esses receptores, eles vão enviar uma mensagem para o cérebro. O cérebro, quando ele recebe essas mensagens provenientes das moléculas, ele pode identificar um perigo, ou ele pode gerar emoções, ativar memórias. Não tem como falar do paladar e do olfato separadamente, porque um envolve o outro. Quando você está comendo, além de levar o alimento para a sua língua, você também está recebendo moléculas, partículas provenientes desse alimento. E a junção desses dois sentidos é que vai gerar o sabor do alimento, que pode também gerar lembranças, memórias, deixar você nostálgico por causa de algum alimento que você lembrou de alguma coisa da sua infância. E agora a gente vai falar sobre a visão. Aqui a gente tem o olho. Uma visão mais externa do olho, a gente vai ter a esclerótica, né, que é essa parte mais branquinha. Então, a gente consegue ver a esclerótica por todo o olho, inclusive internamente. A gente tem a íris, que é essa parte colorida, e a pupila. A pupila, na verdade, é uma abertura. Ela pode retrair, ela pode dilatar ou contrair. Dentro do olho, eu vou ter o cristalino, que ele funciona como se fosse uma lente mesmo, o humor vítreo, a retina aqui envolvendo essa parte amarelinha, o coroide, que é essa parte vermelhinha, e aqui na outra extremidade eu vou ter o nervo óptico. Quando a gente fala da retina, a gente tem que pensar em 2 tipos de célula, os cones e os bastonetes.
Os cones, eles vão se diferenciar em células capazes de detectar a cor vermelha, a verde e a azul. E os bastonetes, eles permitem a detecção da iluminação do ambiente. Então, quando o cérebro recebe essas informações, é que ele consegue traduzir nas cores que a gente enxerga, em todas aquelas cores que a gente é capaz de ver. Como é que a gente vai enxergar? Olha só. Aqui a nossa pupila, ela é capaz de deixar entrar a luz que está sendo mandada para o nosso olho. Quando tem muita luz, a nossa pupila contrai, ela fica bem pequenininha. Quando o ambiente está muito escuro, ela dilata para conseguir entrar mais luz. O cristalino, ele vai servir como uma lente de contato. Então, toda a luz que entrar aqui na nossa pupila, ela vai inverter essa imagem, deixando essa imagem de cabeça para baixo. E essa imagem, ela tem que ser refletida aqui na retina. O nervo óptico vai pegar essa informação e enviar para o sistema nervoso central. Então, o próprio sistema nervoso central é programado para conseguir visualizar essa imagem da forma correta. É ele que vai fazer essa conversão. Quando a gente enxerga normal, a imagem vai ser projetada aqui na retina, sendo capaz de ser lida. Mas existem pessoas que a imagem não vai chegar até a retina, ela é projetada antes. Essas são as pessoas que têm miopia. Só com uma lente de contato aqui, um óculos, já é capaz de resolver esse problema e fazer com que esse foco chegue até a retina. Eu também vou ter o caso da hipermetropia, onde a imagem ela é projetada depois da retina. Também só com óculos lá, uma lente específica, é capaz de controlar e trazer a imagem aqui para a retina. E um terceiro caso é o estigmatismo. Esse caso aqui vai acontecer conforme a gente vai ficando mais velho. Então, o ponto focal ele vai mudando de lugar. Na audição, os estímulos sonoros são recebidos pela orelha. A nossa orelha ela é dividida em 3 porções. A porção externa, a média e a interna. E essa daqui é a nossa orelha, pessoal. Dividida em orelha externa, média e interna. Aqui, as ondas sonoras vão chegar aqui na nossa orelha, entrar pela orelha externa, passar pela média, chegando até o tímpano. O tímpano, ele é uma membrana. Então, essa membrana vai vibrar, fazendo esses ossinhos, que é o martelo, a bigorna e o estipo, que estão aqui coladinha com o tímpano, vibrar junto. Essa vibração vai acontecer tipo uma amplificação do som. Essas vibrações vão chegar até essa porção. Essa porção, pessoal, é cheia de líquido. E esse líquido vai vibrar junto, chegando até a cóclea, que tem cílios. Esses cílios vão estimular a geração de impulsos nervosos. E o nervo auditivo, que fica aqui, vai enviar esses estímulos, esses impulsos, lá para o nosso cérebro, que vai ser capaz de traduzir quais são esses sons que a gente está ouvindo. A orelha interna, além da audição, ela também é responsável pelo nosso equilíbrio. Lá dentro da cóclea, o líquido coclear, ele vai indicar pra gente qual a posição que a gente tá. Então a gente não precisa estar de olho aberto. Se eu tô de olho fechado e eu deito ou eu fico de cabeça para baixo, tudo isso é sentido por esse líquido. É por isso que quando a gente roda, fica rodando, a gente fica tonto, porque esse líquido leva um tempo para voltar a se estabilizar. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do sistema nervoso e do sistema sensorial. Anotem todas as dúvidas e sexta-feira a gente conversa, tudo bem? Beijo!